Você já notou como um único versículo da Bíblia pode ganhar vida própria quando é tirado do contexto? Uma frase curta, extraída de uma passagem maior, torna-se uma espécie de slogan, repetida em canecas de café, impressa em camisetas e usada como se fosse uma garantia espiritual. É quase como se as Escrituras estivessem sendo tratadas como um feitiço mágico. Diga as palavras certas e o universo deve obedecer, mas a Bíblia nunca foi feita para ser usada dessa forma. Cada versículo pertence a uma história maior. As palavras de Jesus, os ensinamentos de Paulo, os cânticos de Davi, nenhum deles existe isoladamente. Quando os citamos sem contexto, muitas vezes perdemos o significado mais profundo que Deus pretendia. E às vezes até distorcemos a sua verdade para algo que nunca deveria ser. É por isso que aprender o verdadeiro contexto importa. Não se trata de vencer um quiz bíblico ou de ser meticuloso com pequenos detalhes. Trata-se de ouvir a voz de Deus com mais clareza. Pense nisso. Se Jesus realmente prometeu que tudo o que você pedisse apareceria instantaneamente, por que tantas orações parecem não ser respondidas? Se Paulo realmente disse que o dinheiro em si é mau, por que fiéis nas Escrituras viviam com grande riqueza? Se Salomão escreveu sobre visão, ele estava endossando seminários modernos de liderança, ou apontando para algo muito maior. Nesta jornada, vamos desmistificar alguns dos versículos mais comumente mal citados. Pedi e dar-se-vos-á. O dinheiro é a raiz de todos os males. Onde não há visão, o povo perece, e muito mais. Para cada um, vamos desvendar as camadas de cultura, história e teologia para descobrir o que Deus realmente quis dizer. Então, da próxima vez que alguém lançar um versículo como se fosse um cheque em branco ou um slogan motivacional, você saberá como parar, aprofundar e descobrir a verdade por trás das palavras. Afinal, o contexto não muda apenas como lemos a Bíblia, muda como a vivemos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. À primeira vista, Mateus 7,7 soa como a garantia espiritual definitiva. Para alguns, parece que Jesus está entregando um cheque divino em branco. Nomeie, reivindique, e é seu. Mas quando recuamos e lemos a passagem em contexto, a imagem muda drasticamente. Apenas alguns versículos depois, Jesus explica: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Mateus 7,11. A versão de Lucas aguça ainda mais o ponto. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11:13. A verdadeira promessa não é que Deus nos entregará tudo o que anotarmos em nossa lista de desejos, é que Ele sabe como nos dar o que é verdadeiramente bom. Pense em um pai. Se uma criança pede uma faca afiada para brincar, nenhum pai amoroso a entregaria. Não porque não amem seus filhos, mas porque seu amor os impele a proteger. Da mesma forma, a bondade de Deus não é medida pela frequência com que Ele concede nossos desejos imediatos. Ela é medida pela perfeição com que Ele nos dá o que realmente precisamos, mesmo quando essa necessidade não corresponde ao que pedimos. Estudiosos observam que os verbos pedir, buscar, bater estão escritos no tempo contínuo, implicando persistência. A oração não é uma transação de máquina de vendas, mas um relacionamento contínuo. Na tradição judaica, a oração era menos sobre exigir coisas de Deus e mais sobre alinhar a própria vida com a sua vontade. Jesus continua essa linha de pensamento. O maior presente do Pai não é o sucesso material, mas a sua própria presença através do Espírito Santo. Quando persistimos na oração, algo notável acontece. Começamos a mudar. O que buscamos muda, o que batemos à porta para evolui.
O verdadeiro tesouro não está na porta que se abre às nossas demandas, mas em descobrir que o próprio Deus é quem espera do outro lado. Então, sim, seja ousado em pedir, busque compaixão, bata com confiança. Mas lembre-se, a oração não é sobre dobrar o braço de Deus, é sobre moldar seu coração para confiar nele. Porque às vezes a oração não respondida é a própria maneira de Deus responder com sabedoria. Poucos versículos são tão frequentemente mal citados quanto "o dinheiro é a raiz de todos os males". As pessoas o jogam por aí como se a Bíblia condenasse cada centavo em sua conta bancária. Mas não foi isso que Paulo realmente escreveu. Em 1 Timóteo 6,10, suas palavras são muito mais precisas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Observe a diferença. O dinheiro em si não é mal. O perigo reside em nosso apego a ele, nossa adoração a ele, nossa crença de que ele pode nos dar segurança máxima. O dinheiro é neutro. Ele pode ser usado para comprar comida para uma família faminta ou para subornar um juiz corrupto. Ele pode construir um hospital ou financiar um vício destrutivo. O problema nunca é a ferramenta em si, é o mestre que ela se torna quando nossos corações se apegam a ela. É por isso que Jesus advertiu em Mateus 6,24: "Não podeis servir a Deus e a Mamon". Ele não disse que você não pode ter ambos, mas que não pode servir a ambos. Um deles, eventualmente, possuirá seu coração. A história está cheia de exemplos. Na Roma antiga, senadores frequentemente compravam e vendiam influência política com subornos, corroendo lentamente a república por dentro. Em tempos modernos, vimos escândalos financeiros, como o colapso da Enron ou a crise imobiliária de 2008, onde a ganância levou indivíduos e corporações à ruína, não apenas a si mesmos, mas a milhões de outros. O padrão não mudou. O amor ao dinheiro nos cega, nos atrai e, eventualmente, nos transpassa com muitas dores, assim como Paulo advertiu. A Bíblia também mostra homens e mulheres fiéis que eram ricos, mas viviam retamente. Abraão tinha grandes posses, mas confiava nas promessas de Deus mais do que em suas riquezas. Lídia, uma bem-sucedida empresária em Atos 16, usou seus recursos para apoiar a igreja primitiva. Sua riqueza não era o problema. Sua adoração estava no lugar certo. Então a verdadeira pergunta não é: quanto dinheiro você tem? Mas, quanto dinheiro tem você? Ele dirige suas decisões? Ele define sua identidade? Ele silenciosamente empurra Deus para as margens de sua vida? Porque o dinheiro é um servo maravilhoso, mas um péssimo mestre. No final das contas, Paulo não estava escrevendo uma regra sobre contas bancárias. Ele estava emitindo um aviso sobre devoção mal direcionada. Se permitirmos que a riqueza tome o lugar de Deus, ela nunca parará de pedir mais. Mas quando Deus está em primeiro lugar, o dinheiro é libertado para se tornar o que deveria ser, uma ferramenta para a generosidade, não uma corrente para a escravidão. Onde não há visão, o povo perece. À primeira vista, este provérbio parece pertencer a um pôster corporativo ou a um seminário de liderança. Imaginamos Salomão nos instigando a criar planos ousados de 5 anos, realizar retiros de estratégia e definir metas inspiradoras. Mas não é isso que o versículo está realmente ensinando em hebraico. A palavra traduzida como visão é razon, que se refere não à ambição humana, mas à revelação divina. Não é o mural de sonhos em sua parede, é a palavra revelada de Deus. É por isso que a segunda metade do versículo, frequentemente ignorada, diz: "Mas bem-aventurado aquele que guarda o Kulam a lei". Visão, neste contexto, não é sobre sonhos pessoais, é sobre a verdade de Deus, guiando seu povo. Quando retiramos o contexto, o versículo se torna um slogan motivacional, mas quando o devolvemos às suas raízes, ele se torna um aviso espiritual.
Sem a revelação de Deus, as pessoas perdem sua bússola moral. Elas não apenas divagam, elas se desintegram. O livro de Juízes ilustra isso perfeitamente. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem lhe parecia. Sem a palavra de Deus para guiá-los, o caos e a corrupção consumiram a nação. Mesmo fora das Escrituras, a história mostra padrões semelhantes. Sociedades que abandonam a verdade em favor da preferência pessoal, muitas vezes deslizam para a instabilidade. Na antiga Atenas, quando os filósofos substituíram a ordem divina pela especulação humana, divisões internas enfraqueceram a cidade. Em nosso mundo moderno, vemos infinitos livros de autoajuda e manuais de liderança, mas a ansiedade, a confusão e a desilusão continuam a aumentar. Por quê? Porque sem um padrão superior, a visão humana por si só não pode satisfazer. Isso não significa que o planejamento e a liderança não importem, eles importam. Mas Provérbios 29:18 está nos lembrando do fundamento. A verdadeira direção não começa com um quadro branco, mas com a palavra de Deus. A visão real não é perguntar qual é o meu sonho, mas sim o que Deus falou. Então, embora seminários de visão possam despertar motivação, somente a revelação de Deus pode ancorar uma vida. Sem ela, até as melhores estratégias desmoronam. Com ela, mesmo os passos mais simples são firmes. Por suas feridas fomos sarados. Poucos versículos são citados com mais frequência em conversas sobre doença e cura. Para muitos, torna-se uma declaração. Se você está doente, basta reivindicar esta promessa e seu corpo será restaurado. Mas uma leitura mais atenta mostra que este versículo aponta para algo muito mais profundo do que o alívio temporário de uma doença física. Isaías 53 descreve o servo sofredor, o Messias, que suportaria o castigo pelos nossos pecados. Veja as palavras ao redor. Transgressões, iniquidades, paz. Estes não são termos médicos, são a linguagem da culpa e do perdão. As feridas são os açoites brutais que Jesus suportou antes da cruz, e a cura não é principalmente sobre gripe, febre ou lesão, é sobre o relacionamento rompido entre a humanidade e Deus. O apóstolo Pedro deixa isso bem claro em 1 Pedro 2:24. Pelas suas feridas fostes sarados, porque andáveis desgarrados como ovelhas, mas agora vos convertestes ao pastor. Essa é a linguagem da salvação. A doença mais profunda é o pecado, e a cruz é a cura. Isso significa que Deus nunca cura fisicamente? De modo algum. Jesus curou cegos, coxos e enfermos durante seu ministério, e cristãos, ao longo da história, experimentaram curas milagrosas. No entanto, Isaías 53 não é uma garantia de que todo crente evitará doenças nesta vida. Mesmo no Novo Testamento, seguidores fiéis como Timóteo e Trófimo lutaram com doenças. O próprio Paulo carregava o que ele chamou de espinho na carne. Considere o contraste. Se Jesus tivesse vindo apenas para curar corpos, ele poderia ter montado uma clínica permanente em Jerusalém. Mas ele escolheu a cruz, porque sua missão era maior, resgate eterno, não alívio temporário. A cura física dura por uma estação, a cura espiritual dura para sempre. De fato, a história cristã oferece inúmeros exemplos de crentes que, embora nunca curados de suas enfermidades, viveram poderosos testemunhos de fé. Suas vidas nos lembram que a graça de Deus é suficiente mesmo quando a cura não vem. E além desta vida, a ressurreição promete um futuro onde toda doença, toda ferida, toda dor terá desaparecido para sempre. Então, ore pela cura. Acredite que Deus pode realizar milagres, mas nunca esqueça que o maior milagre já aconteceu. Pelas feridas de Cristo, o poder do pecado foi quebrado e a eternidade foi garantida. Todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28 é um dos versículos mais reconfortantes e mais mal utilizados de toda a Bíblia.
Muitos o interpretam como: aconteça o que acontecer, tudo vai acabar bem. Perdeu o emprego? Um melhor está chegando. Terminou um relacionamento? Sua alma gêmea está a caminho. Derrubou o café na sua camisa? Deve fazer parte do plano de Deus. Mas Paulo não está oferecendo uma versão cristã de pensamento positivo. Primeiro, observe para quem é esta promessa. Aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não é uma garantia geral para todos. Segundo, bem não significa conforto, sucesso ou navegação tranquila. O versículo seguinte esclarece o propósito para serem conformes à imagem de seu Filho, Romanos 8:29. Em outras palavras, a definição de bem de Deus é moldar você para se parecer mais com Jesus. Essa moldagem frequentemente acontece através do sofrimento. Paulo, no mesmo capítulo, fala de dificuldades, perseguições e até mesmo morte. No entanto, ele insiste que nada disso pode desviar o plano de Deus. Pense em José em Gênesis, traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e deixado na prisão. Anos depois, ele pôde olhar para trás e dizer: vós bem intentastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. O bem não era que sua vida fosse fácil, era que os propósitos de Deus foram cumpridos através de suas provações. Considere também Jó. Despojado de família, riqueza e saúde, Jó descobriu que o bem que Deus estava operando não era uma restauração imediata, mas um conhecimento mais profundo de quem Deus é. Suas famosas palavras: meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora meus olhos te veem, mostram a transformação que o sofrimento produziu. Em nosso mundo moderno, é fácil reduzir Romanos 8:28 a um rápido slogan motivacional. Mas o significado de Paulo é mais profundo. Perder um emprego pode não levar a uma carreira dos sonhos, mas pode aumentar sua paciência, confiança e humildade. Uma estação dolorosa pode não resolver da maneira que você planejou, mas pode refinar sua fé de maneiras que o conforto nunca conseguiria. A promessa não é que cada capítulo de sua vida será agradável. A promessa é que o autor está tecendo cada capítulo em uma história que o torna mais parecido com Cristo. E essa história não termina em desespero, termina em glória. Então, da próxima vez que a vida parecer injusta ou sem sentido, lembre-se, a definição de bem de Deus é maior que a nossa. Não se trata apenas de sobreviver ao presente, trata-se de nos preparar para a eternidade. Ela é mais preciosa do que rubis. Parece poético, não é? Você encontrará este versículo em cartões de Dia das Mães, conferências para mulheres ou elegantes publicações de caligrafia online. As pessoas frequentemente o usam para afirmar o valor das mulheres, e embora encorajador, não é sobre isso que Salomão estava escrevendo. Em Provérbios 3, a ela não é uma mulher de forma alguma, é a sabedoria. Salomão personifica a sabedoria como uma mulher, tornando-a vívida e memorável, especialmente para seu filho, o público principal do livro. O ponto é claro: a sabedoria, a verdade de Deus aplicada à vida, é mais valiosa do que os tesouros mais raros da terra. O versículo continua: nada do que você deseja pode se comparar a ela. Isso é um desafio impressionante. Pense em todas as coisas que as pessoas anseiam: sucesso, conforto, segurança, relacionamentos, reconhecimento. As Escrituras insistem que a sabedoria as supera todas. Por quê? Porque sem sabedoria, toda outra bênção pode ser desperdiçada. Riqueza sem sabedoria pode destruir famílias. Influência sem sabedoria pode corromper nações. Mas com sabedoria, as bênçãos são preservadas e multiplicadas. A história e a experiência provam isso. Antigos reinos caíram não simplesmente porque lhes faltavam soldados ou recursos, mas porque os líderes abandonaram a sabedoria em favor do orgulho. Em nosso próprio tempo,
somos cercados por informações, dados, opiniões e truques de vida infinitos. No entanto, apesar de todo esse conhecimento, as pessoas ainda caem em escolhas destrutivas. Por quê? Porque informação não é sabedoria. A sabedoria vem de temer ao Senhor, andar em seus caminhos e aplicar sua verdade à vida diária. Provérbios 3, 16 e 17 descreve as recompensas da sabedoria: longa vida, honra, caminhos agradáveis e paz. Estes não são apenas benefícios materiais, são o fruto de viver em alinhamento com a ordem de Deus. Rubis podem ser roubados, a beleza desvanece, as conquistas perdem seu brilho, mas a sabedoria permanece, moldando uma vida que perdura. Então, sim, diga às mulheres em sua vida que elas são preciosas, mas não percamos o ponto mais profundo de Salomão. O que realmente enriquece a vida de uma pessoa não são posses, charme ou mesmo aprovação humana, é a sabedoria. Porque a sabedoria é o tesouro que nenhum ladrão pode roubar, nenhuma ferrugem pode corroer e nenhuma circunstância pode cancelar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você provavelmente já viu essas palavras sobre um lago calmo ao nascer do sol, emolduradas em uma parede ou impressas em uma caneca de café. Parece um gentil convite para relaxar, respirar e ter um momento de tranquilidade. Mas no Salmo 46, a cena não é tranquila, é caótica. Montanhas estão desmoronando, nações estão em fúria, a terra está tremendo. Nesse contexto, aquietai-vos não é sobre serenidade de spa. É um comando para parar de lutar, para cessar de resistir a Deus e para reconhecer sua soberania em meio à turbulência. É menos sobre encontrar a calma interior e mais sobre prostrar-se diante do Rei que governa toda a criação. A segunda metade do versículo deixa tudo bem claro. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Esta é uma declaração global da supremacia de Deus. Ele não está apenas sussurrando conforto para indivíduos. Ele está declarando seu domínio supremo sobre exércitos, reinos e a própria história. Contudo, a aplicação pessoal ainda é poderosa. Se Deus pode trazer ordem a nações em guerra, Ele pode trazer paz ao seu coração inquieto. Isaías 54:17 oferece um encorajamento paralelo. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Isso não é uma garantia de que os ataques não virão. Armas serão forjadas, inimigos se levantarão, dificuldades atacarão. Mas Deus promete que eles não alcançarão o resultado pretendido. O exílio havia abatido Israel, mas Deus os lembrou que nenhum poder terreno poderia desviar seu plano de aliança. A mesma verdade se aplica aos cristãos hoje. O próprio Jesus advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A promessa não é uma vida sem problemas, mas um Deus invencível. Olhe para Paulo, naufragado, espancado, preso. Armas foram forjadas, mas nenhuma prosperou em deter o evangelho ou separá-lo do amor de Cristo. Então, quando você ouvir esses versículos, não os reduza a slogans para uma vida fácil. Eles são gritos de guerra da fé. Eles nos lembram que no caos, Deus reina. No conflito, seu plano permanece. E em toda tempestade, seja global ou profundamente pessoal, a palavra final pertence a Ele. E essa palavra é vitória. Não toqueis em coisa imunda. Por gerações, este versículo tem sido usado como uma lista de proibições. Não assista a esse filme, não ouça essa música, não passe tempo com essas pessoas. Mas Paulo não estava estabelecendo restrições culturais. Ele estava alertando contra o comprometimento espiritual. A igreja em Corinto vivia em uma cidade transbordante de templos de ídolos, festivais pagãos e rituais que celebravam deuses falsos. Ser separado significava recusar-se a participar de práticas de adoração que desonravam a Cristo. A coisa imunda não era sobre roupas, comida ou hobbies, era sobre idolatria.
A mensagem de Paulo não era isolem-se da sociedade. Era não deixem que seu coração se enrede com o pecado. E isso é consistente com a própria oração de Jesus em João 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Santidade não significa se esconder, significa viver de forma diferente enquanto ainda se ama profundamente. Jesus comeu com publicanos, tocou leprosos e se envolveu com os marginalizados, mas nunca comprometeu sua missão ou sua pureza. Hoje, não toqueis em coisa imunda pode significar recusar-se a ceder às pressões culturais que normalizam o pecado. Pode significar dizer não a práticas comerciais que exigem desonestidade, afastar-se de relacionamentos que o afastam de Cristo ou resistir ao entretenimento que adormece sua consciência. O ponto não é o medo da contaminação, mas a confiança em pertencer a Deus. E isso nos leva ao cerne de tudo o que exploramos. De pedir e dar-se-vos-á. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Cada versículo se torna mais rico quando lido em contexto. Eles não são slogans superficiais ou frases motivacionais. São palavras vivas dentro de uma história viva. O perigo de citar mal as Escrituras não é apenas ser impreciso, é perder a voz de Deus. Quando dobramos a Bíblia para se ajustar aos nossos desejos, perdemos de vista o coração dele. Mas, quando a lemos em contexto, descobrimos um Deus que é mais sábio que nossos pedidos, maior que nossos medos e mais fiel que nossa imaginação. Então, da próxima vez que você ouvir alguém citar um versículo como uma solução rápida ou uma frase de efeito, pause. Pergunte: qual é o contexto? Porque quando você conhece a história completa, você não está apenas citando as Escrituras, você está deixando-as moldar sua vida.